E aí, turma, tranquilo? Então tá bom. Então voltando aí, né, nós estávamos lá com a nossa reaçãozinha, certo? Que era o metano mais água, né, gerando aí monóxido de carbono e gás de hidrogênio. Beleza. O que que a gente viu? Que estava sumindo, né, um mol de CH4 e um de hidrogênio e sendo formado um mol de monóxido de carbono e 3 mols de hidrogênio. Como que a gente vai entender, né, essa formação para que a gente consiga ali ver como que está avançando dos reagentes para os produtos, né? Primeira coisa que eu comentei lá no final do nosso primeiro vídeo, e eu retorno nesse, a gente precisa dar um embasamento, uma análise, né, infinitesimal, ou seja, ver dos pouquinhos infinitesimal indo para um comportamento total, né? Como que eu vou fazer isso? Então eu vou pegar o seguinte, um pouquinho de mol do 2, pela sua estequiometria, ela vai se manter constante ao longo da minha reação. Ou seja, vai ser igual um pouquinho de mol do 1 pelo seu coeficiente estequiométrico e assim por diante. Por que disso? Porque está no equilíbrio, certo? E essa razão que vai se manter constante, o quanto que vai estar num, vai ir para o outro e assim por diante, é o diferencial do meu QC. E quem vencer a esse QC ou εE? Ele é o fator que a gente quer entender para ver a minha reação acontecendo, ou seja, a extensão ou a coordenada da minha reação. Portanto, ele é o grau de avanço da minha reação. Ou ainda, né, ele pode ser também apenas o grau da reação, né, ou também a extensão da minha reação. Certo? Se eu propagar, fizer aqui essa minha igualdade, generalizando ela, ou seja, para I componentes, né, independente do tipo de reação que eu estou analisando, eu posso ter o seguinte, veja comigo, generalizando, né? Generalizando. Opa, tá errado aqui. Generalizando-se. Português, hein, que me mata. Como é que eu posso ter? Então, o pequeno número de mols do enésimo componente, pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, vai ser igual ao pequenininho grau de avanço, certo? Pegando essa expressão, né, turma, eu posso escrever ela da seguinte forma, só ajustando ela para eu poder resolvê-la, né, para eu poder, ou seja, integrar essa expressão. Então, nós temos isso, né? Então, um pequeno molzinho, né, de um enésimo componente é igual ao seu respectivo coeficiente estequiométrico vezes o pequeno avanço da reação. Se eu integrar, pessoal, saindo de um número 0, por exemplo, até um número NI final, em função do número de mols do enésimo componente. E sair de 0, porque aqui, quando eu tiver 0, significa no início da reação, a reação não aconteceu. Indo até o final, onde eu tenho o meu coeficiente, o meu grau de reação total, né, resolvendo aqui essa minha expressãozinha diferencial de uma forma bem tranquila, né, vezes o enésimo, vezes o coeficiente estequiométrico, que não faz parte da integral, ou seja, ele é constante em relação a essa integração, eu posso ter o seguinte, ó, NI menos NI0 é igual ao grau estequiométrico I0, grau de reação menos 0. Ou seja, né, NI é igual a NI0, tá positivo, tá negativo, passa positivo, mais o coeficiente estequiométrico vezes o grau de reação, não preciso nem escrever mais o 0 aqui, vezes o grau de reação. Certo? Então, pessoal, se eu tiver aqui, quiser ver como que está se comportando o número de mols em função do coeficiente estequiométrico, e quem vai dar esse balanço para a gente é o grau da reação, né? Ou seja, a intenção é que o coeficiente estequiométrico ele seja alcançado com o número de mols some. Por isso que o reagente é negativo. É como se eu estivesse tirando menos 1. Então eu vou perdendo de pouquinho em pouquinho, pouquinho até chegar em menos 1. Como que isso vai acontecendo vai ser previsto para mim pelo grau de reação. Então eu tenho essa expressão. Entretanto, e se eu quiser analisar para um número de mols
da mistura, né? Então, para um número de mols total da minha mistura. Né? Então, se eu quiser analisar para o número de mols total dessa minha mistura, a gente vai ter que aplicar, né? Como a minha mistura ela tem mais do que um componente, são 2, são 3, são 4, são 5, são 6, eu tenho que aplicar o somatório. Né? Então, nós vamos aplicar o nosso somatório. Né? E como é que ela vai ficar, né, turma? Como que eu vou analisar, como que eu vou enxergar essa minha expressão quando eu aplico o somatório? E aí eu consigo ter um overview, consigo ter uma visão completa da minha reação e não apenas de um dos componentes que estão fazendo parte dessa minha reação, seja um reagente ou ainda um produto. Bem simples, né? Mais fácil do que isso, só 2 disso. Eu vou lá e aplico o somatório de Ni do enésimo componente é igual a somatório do Ni0i, né? Mais o que se, né? Somatório dos coeficientes estequiométricos. Resolvendo essa criança, como é que fica? N é igual a N0 mais coeficiente da reação, grau de reação total. Certo? Lindo! E como é que eu vou enxergar, então, a reação em cima de cada um dos meus componentes? O que vai unir, né? Porque eu tenho uma expressão para um componente, para o enésimo, que faz parte, e eu tenho uma expressão para a reação como um todo. Como é que eu vou enxergar? Sempre a gente vai enxergar pela, se eu estou falando de número de mols, representa a transferência de massa, pela nossa fração molar. Se for estado gasoso, fração molar Y. Né? Lembra, a gente está adotando desde lá do equilíbrio líquido-vapor. Y fração molar no estado gasoso, X fração molar no estado líquido. Né? Basicamente, aqui nós estamos analisando situações no estado gasoso. Por que no estado gasoso? Porque a gente tem algumas particularidades no que tange, vou explicar isso um pouquinho mais para frente, a constante de equilíbrio que facilitam a nossa análise e que no estado líquido começa a complicar. Entretanto, o que nós estamos vendo da reação avançando, né, como que ela está se processuando, eu poderia colocar aqui X expressando o líquido, ou ainda expressando um sólido, sem nenhuma grande problema. O problema passa a ser quando eu começo, de fato, a ver a influência da temperatura ou da composição e ainda da pressão. Né? A gente ainda não falou disso. Então, YI é igual a Ni por N, isso a gente já está mais careca do que o Lex Luthor de saber, que é igual a, então, Ni0 mais Vi que se dividido por N0 mais o coeficiente estequiométrico vezes que se. Essa é a expressão que a gente consegue aplicar e ver a fração de cada um dos componentes, né, de cada um dos elementos que estão reagindo. Né? Então, para a gente entender melhor isso, vamos fazer um problema. Né? Então, veja só, né? Eu tenho aí a nossa reação que a gente está conversando com ela desde o começo da nossa aula aí. Então, eu tenho uma reação aí, metano mais água, gerando gás monóxido de carbono e gás hidrogênio. Né? Agora, veja que interessante. Né? Admita que estejam presentes inicialmente 2 mols de metano, 1 mol de água, 1 mol de monóxido de carbono e 4 mols de hidrogênio. Eu quero as expressões para as frações molares como funções do meu QC, ou seja, como funções do meu do grau de avanço, do grau de reação. Lembrando que o QC, muitas vezes a gente pode chamar ele de εE sem nenhum problema. Então, como é que eu faço isso? Né? Primeira coisa, vamos tirar o meu V total. Quem que é o meu V total? Meu V total, né, o meu coeficiente estequiométrico total, é o somatório dos coeficientes estequiométricos de cada um deles. Quem que é o coeficiente estequiométrico do meu metano? Ele é reagente, 1 menos 1. Da água, reagente, 1 menos 1. Do monóxido de carbono, produto, 1 mais 1. Gás hidrogênio, produto, 3 mais 3. Então, o somatório deles vai ficar como? Menos 1, mais 1, mais 3. No meu planeta, 4 menos 2, 2. Certo? Show de bola. Como que vai ficar, então, o número de mols total, né, que estão aqui participando? E aí, veja que para o número de mols não tem sinal, né? Ele sempre vai entrar com valor positivo.
Então, é o somatório do enésimo Ni0. Ele vai ser o quê? Eu tenho inicialmente 2 mols de metano, 2. 1 mol de água, plus 1 mol de CO, mais 4 mols de hidrogênio, mais 4. Né? 2 mais 1, 3, com mais 1, 4, com mais 4, 8. Então, nós temos 8. Né? Agora, vamos ver cada uma das dos meus elementos de forma separada. CH4. O CH4, o número de mols dele inicial, né, 0 de inicial, é igual a quantos mols eu comecei na minha reação? 2 mols. Então, 2 mols. O coeficiente estequiométrico dele a gente já viu acima, menos 1. Né? Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Né? O hidrogênio eu vou ter o quê? Inicialmente, 1 mol. Coeficiente estequiométrico, menos 1. Né? Vamos fazer isso também para o nosso monóxido de carbono. Número inicial de mols, 1. 1 mol. Coeficiente estequiométrico, mais 1. E, por fim, gás hidrogênio, número inicial de mols, 4 mols. Né? Coeficiente estequiométrico, mais 3. Que expressão que eu preciso escrever, então, para determinar a fração parcial de cada um deles? Né? É aquela nossa expressãozinha que nós vimos na nossa slide anterior. Ó. N0, né? Então, fração parcial I, Ni0 mais Vi, grau de reação, dividido por... Não lembro. Então, vamos lá. N0 mais V que si. N0 mais V que si. Então, como é que vai ficar para o meu metano, para o meu CH4? Vai ficar 2 menos que si, dividido por N0. Vai ser uma constante de todo mundo, né, pessoal? Né? Então, por que vai ser uma constante de todo mundo? Porque o denominador está representando a porra da reação. Então, a reação é a mesma. O numerador representa cada um do componente, como que vai estar se processuando, e o denominador representa a reação. Então, não vai mudar. Então, vai ser 8 mais 2 que si. Né? H2O. H2O está suave, está tranquilo, está favorável. Vai ser 1 menos que si. O denominador é o mesmo sempre, né? Essa jossa. Então, 8 mais 2 que si. Né? CO. Né? Vai ser o quê? Vai ser 1 menos que si dividido por... Menos, seu Zé Ruela. Não, né? É produto. É mais. 8 mais 2 que si. Finalmente, H2 vai ser igual a History Channel 2. Assiste lá, eu gosto daquele programa das facas. Vai ser o quê? N04 mais 3, desafio do fogo, 8 mais 2 que si. E o trato feito, né? Mas o trato feito, depois que eu descobri que é tudo forjado, não só a faca ali, né? O trato feito também. Perdi um pouco da graça. Tem um programa dos containers também, mas não é no History Channel. Bom, tá aí como que eu vou determinar as frações molares de cada um dos 4 componentes que fazem parte dessa minha reação, né? 2 reagentes, né? O metano e a água, e 2 produtos, o monóxido de carbono e o hidrogênio. E através disso eu consigo determinar aí, né? Olhando para a constante de equilíbrio, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, como que vai acontecer o avanço dessa reação. Mas aí eu preciso colocar a constante de equilíbrio, porque a constante de equilíbrio ela vai trazer para mim a termodinâmica bruta mesmo, em termos de temperatura, para eu poder fazer essa análise. Show de bola? Então, aqui foi a nossa parte número 2 dos nossos vídeos, né, de equilíbrio aí, da constante de equilíbrio químico, falando sobre o grau de reação, o grau de avanço. No próximo vídeo, eu já vou trazer um problema direto e reto para vocês sobre a constante de equilíbrio e como que ela depende da temperatura em situações simples que nós podemos resolver com o auxílio de gráficos. Certo? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.